Para o apóstolo Paulo, tentar se justificar pela lei é a mesma coisa de estar no mundo, estar debaixo da lei e viver na carne. É a mesma coisa. Essas coisas, carne, mundo e lei, pertencem ao mesmo universo. Se você tenta se justificar diante de Deus, observando a lei de Deus, guardando os preceitos da lei, o que vai acontecer é que, em vez de salvação, você verá despertado em você os desejos da carne. A lei provoca a carne, estimula a carne. E como resultado você vai viver como as pessoas do mundo vivem. O efeito é o contrário. Então, nesse universo, o vocabulário é lei, mundo, carne, escravidão, morte, afastamento de Deus, que era, ao final, o resultado daquilo que os judaizantes estavam ensinando, de acordo com o apóstolo Paulo. Do outro lado, você tem o vocabulário que define o evangelho da graça. Viver na graça é a mesma coisa de estar livre da lei, vencer a carne, andar no Espírito e experimentar a liberdade que Deus nos deu. São dois sistemas opostos, completamente opostos um ao outro. E ou você está vivendo de acordo com um, ou você está vivendo de acordo com o outro, mesmo que você esteja numa igreja evangélica, mesmo que você pertença a alguma denominação, se considere cristão. Na verdade, o que Paulo está fazendo aqui é definindo os dois princípios que dividem a humanidade ou representam as opções diante de Deus para toda a humanidade. Ou a pessoa tenta se justificar diante de Deus, observando a lei de Deus, tentando guardar os seus mandamentos e assim caindo debaixo do poder da lei, estimulando a carne, praticando o pecado, vivendo como escravo e seguindo pelo caminho do mundo, ou ela é justificada pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, vive no Espírito, é liberta do poder da carne e experimenta aqui nesse mundo uma vida de santidade e uma vida de agradar a Deus. Esse é o ponto aqui do apóstolo Paulo, no final da carta, porque os judaizantes ofereciam esse caminho para os crentes da Galácia. Eles estavam dizendo, a forma de vocês vencerem as paixões do coração de vocês é vocês seguirem a lei de Deus. Se vocês observarem os preceitos da lei, a circuncisão, o calendário, a dieta e também a lei moral de Deus resumida nos 10 mandamentos, se vocês fizerem isso, vocês então obterão vitória e controle sobre os desejos carnais. O apóstolo Paulo vai dizer aqui que isso não funciona. E que só tem uma maneira de você vencer as paixões da sua carne, os desejos pecaminosos que brotam no seu coração, que é o que Paulo vai chamar de vida no Espírito, que está ligada à crucificação de Jesus e à sua ressurreição de entre os mortos. Eu creio que é a falta de entendimento a respeito desse caminho que tem feito com que muitos cristãos eles não consigam, aqui nesse mundo, experimentar uma vitória significativa sobre suas paixões. Eles sabem que estão errados, eles reconhecem o erro, reconhecem o pecado, tentam com todas as suas forças subjugar os seus desejos, apenas para se verem derrotados no dia seguinte ou 2 dias depois de terem feito propósitos, tomado resoluções, e por aí vai. Enquanto nós não aprendermos o caminho do Espírito, nós não reconheceremos ou experimentaremos alguma vitória significativa sobre a carne, sobre as paixões do nosso coração. Nossa vida vai ser caracterizada pelo peca, confessa, peca, confessa, peca, confessa, cai, levanta, que é evidente não é o padrão cristão que a Bíblia apresenta. A Bíblia apresenta um padrão de vitória consistente sobre o pecado. Não perfeição, mas uma vida onde o pecado é acidental e não nos define. Eu não posso ser conhecido por ser linguarudo, imoral, impuro, desonesto, uma pessoa temperamental que explode, que não tem domínio próprio, que vivo me embriagando, vivo falando mal dos outros. É evidente que não. A Bíblia fala de uma nova vida, fala de uma transformação, de um novo andar, no qual as virtudes cristãs são exibidas e onde aquilo que caracteriza a vida sem Deus é mortificado. Infelizmente, às vezes, a nossa ênfase, nós temos que lembrar que a ênfase que nós damos na Igreja Reformada, a depravação total,
tem que ser contrabalanceada pelo ensino a respeito da graça de Deus em Cristo Jesus e o poder do Espírito Santo para nos libertar do domínio do pecado, para que nós não caiamos, primeiro, no extremo de pensar que é normal o crente, quando orar, dizer assim: Deus me perdoa, porque eu vivo pecando em pensamentos, palavras e atos, milhões de pecados. Está alguma coisa errada com você, meu irmão. Como assim que você o tempo todo está pecando por pensamento, palavras e obras? Onde é que isso é o padrão normal na Escritura? Ao contrário, a Bíblia nos ensina uma vida de vitória. É uma vida de vitória. Então, por um lado, a gente tem que evitar, por causa da ênfase na depravação total, a ideia de que o cristão ele vive oprimido, derrotado o tempo todo pelo pecado. E, por outro lado, também evitar o triunfalismo do perfeccionismo, da teologia da glória, uma teologia que ainda persiste no meio evangélico, que ensina que nós podemos chegar a um grau de perfeição absoluto aqui nesse mundo. Não é? A verdade é que a Bíblia ensina a vitória sobre o pecado como sendo o padrão para o cristão, embora essa vitória não é completa e ela não é constante. Infelizmente, aqui e acolá, alguma coisa acontece. Eu ilustro isso sempre com uma experiência que a Minka e eu tivemos quando moramos na África do Sul, e nós fizemos uma viagem saindo lá da cidade de Potchefstroom, no centro da África do Sul, para a cidade do Cabo, que fica no extremo sul do continente. E foi um passeio que nós fizemos de férias, fomos de carro, havia um casal de sul-africanos conosco também, viajando juntos. A viagem foi 5.000 quilômetros no total, somando a quilometragem. E muitos dias abençoados. E quando nós voltamos, eu me lembro que um colega de seminário, que estava fazendo mestrado, o colega me perguntou sobre a viagem, estava interessado e perguntou se nós tivemos algum problema com o carro durante aquela viagem. Eu disse: nós tivemos um pneu furado. Mas o que é um pneu furado em 5.000 quilômetros? Agora, se o pneu furasse a cada 100 metros, alguma coisa estaria errada, não? Então, não estou dizendo que o seu pneu não vai furar. Meu problema é que ele está furando a cada 100 metros. Esse é o problema. A vida cristã que nos é apresentada na Bíblia é uma vida de vitória. Vitória sobre o pecado. Não é perfeição absoluta, mas é uma vitória significativa, que pode ser experimentada e pode ser vivida. E o segredo para isso é viver no Espírito, que é exatamente o que Paulo está ensinando aqui. Então, eu quero ver com vocês, em primeiro lugar, o contexto em que Paulo diz estas palavras, tentar explicar aí do verso 13 a 15, que eu deixei fora da leitura, porque faz parte do contexto. Depois, Paulo apresenta o caminho da vitória, que é viver no Espírito Santo, versos 16, 17 e 18. E, para deixar claro o que é que ele está falando, ele descreve o que é viver na carne, debaixo da lei, que vai chamar de obras da carne, do verso 19 a 21, e o que é viver no Espírito e o resultado, que ele vai chamar do fruto do Espírito, de 22 a 24. E ele termina com duas exortações, verso 25 e 26, para que nós vivamos ou apliquemos, que coloquemos em prática isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, vamos lembrar aqui o contexto. No verso 13 a 15, Paulo está dizendo para os cristãos, está dizendo para os crentes da Galácia, de que eles deveriam aproveitar a liberdade que eles têm em Cristo Jesus para viver de acordo com a vontade de Deus. Verso 13, vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Deus nos chamou para isso. A liberdade aqui é a liberdade do domínio do pecado sobre nós. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Ao experimentar a liberdade que nós temos em Cristo Jesus, alguns cristãos se sentem à vontade, então, para parar de vigiar ou deixar que os desejos carnais se manifestem. Ao contrário, diz o apóstolo Paulo, no final do verso 13, sede servos uns dos outros pelo amor. Eu sou livre de todos e servo de todos, como disse Lutero. O Evangelho me liberta de tudo e de todos, mas ao mesmo tempo me faz servo de todas as pessoas. Eu sou livre, mas eu não vou usar a liberdade para dar ocasião à carne, eu vou usar essa liberdade para servir as pessoas ao meu redor. E a razão, Paulo diz no verso 14, é porque toda a lei de Deus, todas as exigências de Deus se cumprem num mandamento só: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quer cumprir a lei? Ama o próximo. Porque quem cumpre a lei, quem ama o seu próximo, cumpre a lei.
Agora, verso 15: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Aqui Paulo está ironizando com a situação dos Gálatas. O sistema legalista de mérito, a teologia do mérito, de que você se justifica diante de Deus pelo que você faz, pelo que você merece, pelo seu esforço, ela provoca esse tipo de coisa. Ela provoca comparação, concorrência e inveja, levando a isso que Paulo chama de morder um ao outro, devorar um ao outro e ser mutuamente destruído. No sistema da graça, onde você sabe que foi salvo pela misericórdia de Deus, você serve a seu irmão. No sistema do mérito, é um devorando o outro, porque o que vale é o mérito, é o valor, é a conquista, é o sucesso. Então, a ironia de Paulo aqui: vocês estão querendo se justificar diante de Deus ou se santificar pela lei, cuidado aí para vocês não se devorarem, né? Ficarem se mordendo, se destruindo mutuamente. Em contraste a isso, aí sim, agora ele introduz no verso 16: digo, porém. O porém aí faz o contraste, né? Em vez de vocês se devorarem, se destruírem, tentando se justificar diante de Deus pela lei ou guardar as obras da lei, Paulo agora introduz o que ele chama de vida no Espírito. Olha a declaração do verso 16: digo, porém, em contraste ao que foi dito, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência